Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os diários da Sofia Tolstói, né, dando continuidade aqui no nosso projetinho. Então, começando pelo começo, a edição que eu estou lendo é essa aqui, com aqui a introdução da Doris Lessing, tradução da Cat Porter. Fiz o código de cores, então aqui em verde é relacionado às obras do Tolstói, azul são referências de diversos artistas, livros, etc. Cinza são eventos históricos e rosinha são reflexões, conclusões, ideias que a própria Sofia tem. Além disso, eu separei o livro aqui por décadas e, como eu comentei no vídeo anterior, esse vídeo vai ser sobre a primeira parte da década de 1890. É uma década relativamente grande no diário, diferente dos anteriores. Então, nesse vídeo vai ser de 1890 a 1895. E aí no próximo a gente conversa sobre o final da década. Eu acho que um dos principais assuntos que eu poderia comentar dessa década é a publicação da Sonata Kreutzer, do Tolstói, tudo o que ela desencadeou, né? Então, a sonata ela é publicada no final de 1887, 88, e aqui em 1890 já tem toda a questão envolvendo a família mesmo, né? A relação da Sofia e Tolstói vai se deteriorando ainda mais. E a questão da censura também, porque a sonata ela foi censurada tanto em Moscou quanto em São Petersburgo. Aqui, começando em 1890, a gente já começa com o conflito do casal. Essa entrada de 20 de novembro, ela comenta como ela idealizou o Tolstói, né, na juventude, no casamento, enfim. E agora ela percebe o quanto que ela desperdiçou a vida dele. Então, só para relembrar um pouquinho, a década de 1880, o Tolstói tem uma virada intelectual, religiosa, que simplesmente começa a abominar um monte de coisa, ter várias ideias relativamente malucas em relação à religião. E uma dessas ideias é que ele recusa a família, em outras medidas, né? Ele vê a família como um fardo. E aí, aqui em outras entradas, ela até comenta como era triste, né? Perceber como ele idealizava a família Anna Karenina, mas a família dele mesmo nessa década de 1890 vai se deteriorando ainda mais. Então, ela comenta aqui que agora eu vejo como eu idealizei ele e quanto tempo eu me recusei a perceber que nada nele é além de sensualidade. Agora meus olhos abriram e eu vejo que minha vida está destruída. Aí continua aqui. Aí, ao longo, né, dessa primeira parte da década de 1990, ela fala muito dessa tradição que era viver com Tolstói. Então, no final dos anos 1890, ela adquire, digamos, poderes administrativos, né? O Tolstói larga a mão de tudo, ela começa a cuidar das coisas, ela abre um negócio de impressão. E aqui ela comenta, né, como ele espera que eu administre a propriedade e a causa. O espírito cristão é como viver no vício, que né, é muito difícil fazer isso. Aqui ela está comentando a questão do diário, então com o passar dos anos, o Tolstói foi escondendo o diário dele para que ela não lesse, consequentemente não copiasse, porque na ideia dele, o passado dele era contra, né, os ideais dele e tudo. Nesse momento ele queria destruir, mas ela conseguiu copiar, escondida. Chegamos em 1891. Aqui, uma coisa também bacana nessa década de 1890 é que as visitas dos discípulos do Tolstói aumentam. Alguns deles passam a viver na propriedade, né, do Tolstói na Poliana. E um em especial, o Chertkov, vira, digamos, o confidente especial dele. E aí esse Chertkov vai ser, eu comentei no vídeo passado, a pedra no sapato da Sofia. E aqui as coisas vão começar a desandar mais ainda. Aqui de novo, com relação à proibição da Sonata Kreutzer, então ela comenta que o Tolstói estava bem bravo, né, assim, ríspido com a família. E ela meio que comenta que isso é obviamente devido à proibição de publicação da Sonata Kreutzer. Aqui ela está comentando da tradução do diário dele, né? Está passando a limpo as partes do diário sobre a Guerra da Crimeia, né? Que ele participou da Guerra da Crimeia, sobre Sebastopol, que tem uma obra do Tolstói chamada Sebastopol. E aqui ela fala sobre o casamento, né? Que é a mulher quer casamento e o homem quer desejo, quer luxúria, mas eles nunca se reconciliam. E aí ela percebe como que o casamento dos dois só foi possível, no caso ela chega à conclusão, né, de que o casamento dele só foi possível dos dois porque ela era pura. Ela casou jovem, casou acho que com 16, 17 anos. E é essa pureza dela de jovem que salvou o casamento deles. Que caso contrário, o negócio já tinha desandado há bastante tempo. Aqui em específico a Sonata Kreutzer, então aqui a obra, então eu pus aqui o verdinho. Ela falou, comecei a observar que tem uma linha conectando
os diários antigos do Tolstói com a obra Sonata Kreutzer. Que, de novo, sobre a sonata, né, como eu comentei, vai ser um assunto bastante presente nesse início da década de 1890. E aqui ela fala especificamente da questão da mulher, né, como a forma de como Tolstói escreveu a experiência da mulher amorosa, enfim, como a experiência da mulher sobre as paixões, o que ele escreveu é muito falso. Inclusive, a obra dela, né, que ela vai escrever em resposta, que chama de Quem é a Culpa, lida especificamente isso. Tem um momento da obra que o narrador faz todo um comentário de como era a experiência das mulheres no casamento, descobrindo paixão, enfim. Que, de novo, sobre a Sonata Kreutzer, mas nesse caso é uma visão diferente, né? Então, que ela está comentando como as pessoas viam ela como uma vítima do Tolstói, né? Interpretavam a história da sonata como reflexo do estado do casamento que eles estavam. Ela fala aqui que a arma dele é mais poderosa, né, do que a dela, que ele tem a escrita e tudo mais. E ela, um comentário curioso, é que ela não sabe por que as pessoas não relacionam a sonata com o seu casamento, mas todo mundo, inclusive o Czar, vê ela como uma vítima, fica com pena dela, que é uma leitura que ela estava fazendo na época. Isso aqui eu achei muito interessante, porque ela estava comentando sobre o jantar que eles tiveram, e aí uma das discussões foi de que são do espírito, né, que o Tolstói adorava querer pregar para as pessoas e converter as pessoas para a religião dele. Então ela fala que enquanto eles geram crianças imaginárias, crianças espirituais, as mulheres que têm a dor do parto mesmo, que dá luz a crianças de verdade, tem que lidar com tudo. Quanto os homens, aquela comenta aqui dele, quanto os homens ficam só no plano espiritual, no plano das ideias. E aqui ela comenta que os dois, né, tanto ela quanto o Tolstói, tá tentando viver como amigos agora, porque a relação de casal já tá bem deteriorada. E também outra coisa bacana no diário dela, é que vai começar a aparecer várias alfinetadas pro Tolstói. Então aqui ele começou a ser vegetariano e aí ele entregou um livro para ela, né, falando que um autor alemão escreveu sobre o vegetarianismo. E aí ela comenta: tenho quase certeza que o homem que escreveu isso prega, né, a mesma coisa que o Tolstói pratica a castidade na obra Sonata Kreutzer. Essa aqui eu marquei de cinzinha, né, porque, como eu comentei, cinza é questão da história, então bacana, assim, do lado histórico, de publicação da Sonata Kreutzer, é entender como funcionava a censura. Então aqui, por exemplo, a Sofia, né, fazia a publicação das obras do Tolstói, ela tinha editora, e aí ela, todo ano, praticamente, ela publicou edições completas da obra e acrescentando, né, as coisas novas que o Tolstói escrevia e que era permitido, porque nessa época ele já tinha, digamos, parado com a ficção e voltado com os escritos religiosos, filosóficos. E aqui comenta que o volume 13, né, então o volume completo, foi banido em São Petersburgo, mas em Moscou apenas a história foi censurada. Então tem essa diferença entre as duas. Outra coisa que vai aparecer, e acho que pela primeira vez aqui no diário, são os momentos íntimos do casal, ou no caso, como o Tolstói chegava na Sofia. Então ela fala aqui que ele, no caso, né, como era o padrão, ele ignorava todo mundo, ignorava a família, só pensava nos ideais dele. E aí, de repente, né, assim, ele começava a ser mais afetuoso com a Sofia e com os filhos. E ela já sabia por que ele estava sendo afetuoso. E ela comenta de novo, né, assim, com relação à Sonata Kreutzer. Aqui começa também, nessa década, divisão da propriedade entre os filhos, porque já começa a ter algumas discussões entre eles. E aqui é a visita que a Sofia fez especificamente a São Petersburgo, né, para poder liberar a publicação do volume 13, com a obra da Sonata Kreutzer. A Sofia apelou para o czar da época, Alexandre III. E aqui nessa parte ela comenta, né, sobre como foi a visita, quem ela encontrou e principalmente como foi a conversa com o czar, né? Ela comentando porque ela acha que devia ser publicado, enfim. E aí aqui comenta que o Alexandre ele virou, digamos, o censor privado do Tolstói. Assim como, por exemplo, o Nicolau I foi censor do Putin. Então, na história dos autores russos tem essa relação entre czar e escritor e censura, né? Esse trio. De novo, eu marquei essa parte porque me lembrou muito os romances do Turgenev. Então ela fala que eu não posso educar, né, os filhos, apenas eu sozinha não consigo educar os filhos. E Tolstói é muito bom de falar, mas quando tem que ser em agir, ele não faz nada. E é exatamente isso, a questão do homem supérfluo do Tolstói, do Turgenev, né? Essa geração de 1840,
da antiga nobreza que fala, mas não consegue agir. E essa também, essa questão é uma das disputas, assim, entre os dois, porque o Tolstói pregava um monte de coisa, mas não falava como fazer as coisas. E aí, se você tentava seguir, você estava errado. Aqui é mais um comentário dela sobre a Sonata Kreutzer, mas aqui em especial é o porquê que ela foi falar com o Czar, né? Então ela foi falar por causa, né, do público, para conhecer mesmo a história, poder liberar a história, mas também para ela reivindicar a história, né? Ela ter não ser apenas uma vítima, ela ter a sua própria voz em toda essa questão envolvendo a novela. E de novo, sobre os arrombos amorosos de Tolstói, né? Então, aqui, estou terrivelmente insatisfeita comigo mesma. Tolstói me acordou de manhã com seus beijos apaixonados. E aqui ela comentando, né, como ela se sentia depois desses momentos. E não era nada bom. Aqui também é um comentário que ela faz de que se o Tolstói utilizasse um pouco de psicologia que ele coloca nos livros, ele entenderia o quanto ela, Sofia, estava triste, desesperada, enfim. E aqui também tem várias partes sobre ela colocar fim na própria vida. Ela comenta a diferença da vida dos dois, né? Então, o que é a vida dele? A vida dele é andar, caminhar, escrever um pouco, fazer o que bem entender, nunca levantar um dedo para sua família, explorar tudo dos outros. Então, serviços das filhas, conforto na vida que a Sofia oferece para a família, a submissão dela, os trabalhos dela, os elogios de todo mundo. E aqui o ano de 95 é bem complicado, porque 2 filhos da Sofia estavam bem doentes. Um estava com problema nos nervos e acabou indo para um sanatório. E o outro acabou falecendo, que foi o mais querido, né? O mais novo também, que era o Vaneshka, que era o nome dele de verdade, era Ivan. E isso, assim, desestabilizou a Sofia de um jeito que só foi escrever depois de volta 2 anos, né? Ela parou com tudo, com o diário. E aí, para finalizar, ela comenta aqui sobre a biografia, né? Assim, como os biógrafos escreveriam sobre o Tolstói. Aí ela comentou, os biógrafos dele com certeza vão construir a imagem de um pai que simplesmente não liga para os filhos, não liga para as dores da mulher, que nunca ficou ao lado de um filho doente na cama para que ela pudesse descansar. E relativamente isso é verdade. Porque após a morte do Tolstói, o Chekhov, né, que foi o discípulo ali mais próximo dele, criou uma imagem na Sofia de uma mulher muito controladora, que ficava em cima do Tolstói, que deixava ele infeliz. Tanto que praticamente a obra dela só foi publicada, o diário e o romance só foi publicado nos anos 2000. Vai morrer no começo de 1900. Então, assim, a imagem da Sofia teve praticamente 100 anos com a imagem denegrida e só recentemente que está sendo trazida à tona. Enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo para terminar essa década de 1890 e ingressar aqui em 1900.